Tereré com Pastor. Vai. Pode mais rápido isso. Deus é bom demais. Bora lá, ó. Graça e paz, povo de Deus. Eu sou o pastor Edmilson Carmo e você está no meu canal Tereré com Pastor. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o joinha e aperta o sininho para você ser notificado pelo YouTube. Todas as quartas-feiras, se Deus quiser, o nosso propósito é enviar um vídeo novo às 19 horas neste canal com o propósito de abençoar a tua vida, tá? Hoje eu vou trazer um assunto que eu entendo que é polêmico, não vou zerar o assunto, não tem como, isso é um assunto teológico que pendura aí por gerações e gerações. Eu quero falar hoje sobre predestinação versus livre-arbítrio, tá? Nós entendemos que existem duas linhas teológicas, uma linha teológica que acredita no que Calvino acreditava, né, que são os calvinistas, que acreditam na predestinação. Isso é, Deus, na tua soberania, determinou de antemão, quem vai para o céu vai para o inferno. O que é pregado no calvinismo é que antes que eu nascesse, antes que Deus me formasse no ventre da minha mãe, não é ele sabia, ele predestinou, ele determinou. Ele olhou para mim e disse, você vai para o céu. O que ele usa para predestinar, isso não se explicam. Mas o que eles dizem é, Deus predestinou, Deus determinou, você vai para o céu e você vai para o inferno. É uma escolha de Deus. Não tem nada que o ser humano possa fazer para mudar isso, tá? Eu já ouvi uma pessoa pregando, ensinando sobre o calvinismo, com uma fé no que ele acredita, de tal modo que ele teve coragem de dizer assim, eu sou predestinado para o céu. Mesmo que eu tentasse ir para o inferno, eu não poderia, porque eu fui predestinado para o céu. Então o que eles acreditam é assim, uma pessoa é predestinada por Deus, antes de nascer, para ir para o céu e outra para ir para o inferno. É uma escolha de Deus. O ser humano que foi predestinado para ir para o inferno, não tem nada que ele possa fazer para mudar esse curso. E quem foi predestinado para o céu, não tem nada que possa fazer para que ele mude esse curso. Então, ok. E a outra linha teológica é a linha de armínios. Arminianistas acreditam no livre-arbítrio, na escolha, no poder de decisão do ser humano. Eles acreditam que não é Deus quem determina, você vai para o céu, você vai para o inferno. Deus coloca o caminho, tanto de bênção como de maldição, e eu, como ser humano, escolho se vou seguir isso ou isso. E as minhas escolhas e atitudes me levarão ou para o céu ou para o inferno. Os arminianistas não acreditam que Deus determinou que eu vou para o céu ou vou para o inferno. Ele acredita que Deus preparou tudo e as minhas decisões, as minhas atitudes me levarão ou para o céu ou para o inferno. Eu quero falar sobre algo que eu ouço muito quando a gente vai falar sobre livre-arbítrio. É no que eu acredito, tá? Eu não vou falar muito sobre o calvinismo porque eu não acredito. Vou falar algumas coisas até para ter base do que eu vou falar contra, tá? E claro, vou sempre ser muito respeitoso aqui e o propósito é que você seja assim também aí. Os comentários estão aí, meu irmão. Não vou desativar comentário, nada. Mas quando for colocar alguma coisa lá, coloca lá, eu creio por isso. Os textos bíblicos que eu creio é isso, né? Diferente de vai se converter, isso lá, tá? Então, assim, o que é legal é que a gente escuta muito assim, ó. Vai falar sobre livre-arbítrio, tem muita gente que diz assim, pastor, que livre-arbítrio? Nem tem essa palavra na Bíblia. Mostra pra mim na Bíblia a palavra livre-arbítrio. Não tem. Embora a palavra livre-arbítrio não esteja na Bíblia, nós entendemos que o conceito desta palavra existe, de Gênesis a Apocalipse, tá? Aí, pastor, mas conceito não vale. Opa! Tanto você que crê na doutrina do calvinismo como arminianismo, tanto um como o outro acredita na trindade. E mostra para mim na Bíblia um versículo que fala sobre trindade. Essa palavra não tem na Bíblia, mas o conceito de Gênesis a Apocalipse. Então nós entendemos sobre o que a Bíblia diz e porque a Bíblia diz nós cremos, tá? Então assim, eu não vou pegar os argumentos dos calvinistas, eu não tenho tempo no vídeo, tá? Eu não tenho tempo no vídeo. O propósito é só colocar a ideia aqui de um e de outro, e aí eu vou defender o que eu creio segundo os textos bíblicos
textos e contextos, tá? Para que você que esteja me ouvindo, eu sei que, você que é um seminarista, é um teólogo, você já tem teu arcabouço teológico preparado. Então fica mais fácil. Agora, para você que não, eu vou explicar versículo por versículo para que fique claro para você, tá? Então, assim, eu não vou pegar muitos textos bíblicos, porque o propósito do nosso vídeo é sempre fazer um devocional de 7 minutos, 8, estourando 10 minutos. Se eu for pegar muitos textos bíblicos, eu vou ficar muito tempo falando sobre cada um e nós vamos levar horas aqui e quando acabar eu vou dizer, eita, faltou tal coisa, entende? Então eu vou ser bem rápido e objetivo, simples, para que você me entenda em o nome de Jesus, tá bom? Bom, em primeiro lugar, vamos lembrar de João 3,16. Esse eu não vou nem abrir para ler. Esse, enquanto eu cito aqui, você cita daí também. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O texto já começa dizendo, Deus amou o mundo. E quando está falando do mundo, não é, e ele amou as árvores. Não, é o ser humano. Deus amou todos os seres humanos, e porque amou o ser humano, entregou teu filho. Veja que Cristo não foi entregue pelos eleitos, nem pelos predestinados. Ele foi entregue por toda a raça humana. Esse foi o propósito de Deus. Porque amou a tua criação, amou o ser humano, entrega Cristo para morrer por todos. Vou falar sobre isso. O primeiro livro que eu quero abrir, eu não vou ficar muito pegando assim, sabe? Gênesis, isso. Eu vou pegar por alguns livros, pegar umas bases em cada livro, para ficar mais fácil para você me acompanhar aí. Então assim, se você puder pegar uma Bíblia, pausa aí o texto. Pausa o texto enquanto eu estou falando. Você pausa, corre lá, pega a tua Bíblia para fazer as suas anotações. Abra a tua Bíblia em Romanos. Vamos começar por Romanos, tá? É o primeiro livro que eu vou pegar para defender o que eu creio e te ajudar aí no teu entendimento. O primeiro livro que eu quero pegar é Romanos, capítulo 3. Eu vou ler o versículo 21, 22 e 23. Romanos, capítulo de número 3, versículo 21, 22 e 23. Está escrito assim. Agora, porém, se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém. Paulo está escrevendo aqui, Cristo se manifestou para todos e por todos, porque todos pecaram, ou seja, todos estão no mesmo nível aqui, tá? Não tem esse negócio de ele se manifestou para os predestinados ou para os eleitos, tá? O que o texto deixa bem claro aqui é que diante de Deus não há distinção de pessoas. Vamos deixar isso bem claro. Se na predestinação Deus olha para um e diz, você vai para o céu e você vai para o inferno, já existe uma distinção aí. Eu ouvi um pastor uma vez dizendo, gente, não tem problema nenhum nisso. O céu é a explicação que ele deu para falar sobre, uma das explicações para falar sobre o porquê ele defendia o calvinismo. Ele disse, gente, o céu é de Deus, Deus fez e ele escolhe quem ele quer levar para lá. Não, até aí tudo bem. Se fosse só isso, para mim estava ok. Em Deus dizia assim, o céu é meu, eu criei o céu e eu mando para lá quem eu quiser. A gente ia dizer assim, ok. Mas então não diga que não há distinção de pessoas. Então não diga tantas coisas que eu vou ler aqui junto com você. Porque assim, eu tenho a minha casa. Eu convido para ir para a minha casa quem eu quiser. Ok? E isso é justo. Eu não estaria sendo injusto convidando só aqueles que eu quero que vá para lá. Não tem justiça nisso. Problema é se eu escolho algumas pessoas para ir e depois digo de forma aberta, eu gostaria que todos fossem para minha casa. Por que você gostaria que todos fossem, mas convidou alguns? Entenda isso? Então tá, primeiro livro, Romanos 3, de 21 a 23. Não há distinção. Cristo se manifestou por todos e para todos. Vai gravando isso aí. Nós vamos juntando como um quebra-cabeça, tá? Ainda em Romanos, capítulo de número 2, versículo de número 6 a 11. Vamos ler? Juntos. Romanos 2, de 6 a 11.
Deus recompensará a cada um segundo as suas obras. Dará vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuraram glória e honra e incorrupção. Mas indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal. Em primeiro lugar dos judeus, depois do grego. Mas glória e honra e paz a qualquer que pratica o bem. Em primeiro lugar do judeu, depois do grego. Pois para com Deus não há acepção de pessoas. Olha o que o texto está dizendo. Vai chegar um tempo em que todos estarão diante de Deus. E Deus vai recompensar cada um segundo as suas obras. Recompensa de vida eterna para quem escolheu viver em bênção, em paz e obediência. Castigo eterno para aqueles que vivem em desobediência. Vamos abrir um parênteses aqui só para eu te fazer uma pergunta. Você que acredita na predestinação, deixa eu te fazer uma pergunta. A Bíblia diz aqui que os desobedientes receberão a ira de Deus. Você crê nisso? Claro que crê, eu sei disso. Você que crê na predestinação entende que aquele que vive em desobediência receberão a ira de Deus, a pena de Deus. Agora vem cá, se eu creio na predestinação, e se foi Deus quem determinou quem vai para o céu e quem vai para o inferno, para e pensa comigo. Deus determinou que essa pessoa aqui vai para o céu. Então, se Deus determinou que ela vai para o céu, a vida dele vai ser de obediência. Obedecendo, então, a predestinação de Deus. Certo? Agora, em contrapartida, aquele que Deus determinou que vai para o inferno, não tem como a vida dessa pessoa ser uma vida de obediência. Porque ele tem uma predestinação sobre a vida dele para ir para o inferno. E se ele vai para o inferno predestinado desde antes da fundação do mundo, ele vai viver em desobediência. Então, se esse aqui viver em desobediência, Deus não deveria ficar irado com ele. Deus deveria ficar feliz, porque ele está obedecendo a Deus, desobedecendo princípios. Pois foi Deus quem determinou. Você entende isso? Eu predestinei um para a salvação e outro para a perdição. Eu, Deus, só estou dando um exemplo. Eu, Deus, determinei. Você vai para o inferno, você vai para o céu e você vai para o inferno. Quem vai para o céu vai andar em obediência, porque eu determinei isso. Quem vai para o inferno vai andar em desobediência, porque eu determinei isso. Então, se ele desobedece, eu não tenho que ficar bravo com ele. Ele só está fazendo o que eu o obriguei a fazer, porque eu determinei que ele faria isso. Entende? Então, não tem lógica alguma na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, todas as vezes que alguém desobedecia a Deus, Deus fica bravo. Como que eu vou ficar bravo se alguém me desobedeceu porque eu determinei que ele me desobedeceria? Então, assim, não tem lógica alguma. Se eu predestinei esse para obediência e predestinei esse para desobediência, ambos estão me obedecendo. Entende isso? Bora lá. Para Deus, é o que a Bíblia diz, para Deus não há acepção, não há diferença. Romanos, capítulo 2. Tá, vamos mais um pouquinho. Romanos 11, 32. Esse eu gosto bastante, tá? Anota aí, meu irmão. Grava aí na tua Bíblia. Romanos 11, versículo de número 32. Eu gosto disso aqui, tá? E uma coisa. Eu não estou falando o texto sem contexto, tá? Eu estou lendo só o versículo, mas depois você pega o texto como um todo, porque o texto se explica, tá? Porque texto sem contexto, isso era famoso antigamente. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Não estou fazendo isso. Não estou pegando versículos isolados. Todo versículo que eu estou lendo, o texto já fala sobre isso também, tá? Então, assim, eu vou ler um versículo. Romanos, capítulo 11, versículo de número 32. Pois Deus colocou a todos debaixo da desobediência, a fim de, para com todos, usar de misericórdia. Não são alguns. Romanos, capítulo 11, versículo 32, a Bíblia diz que Deus pegou todo o ser humano, todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Aí Deus pega todos esses e colocam eles debaixo da desobediência. Todos.
Mas qual o propósito disso? Deus coloca todos debaixo da desobediência para usar com todos de misericórdia. Não tem no texto para usar com seus eleitos de misericórdia, para usar com seus predestinados misericórdia. Não. O propósito de Deus é oferecer misericórdia a todo ser humano. Aí você diz, pastor, mas misericórdia não tem nada a ver com salvação. Misericórdia para quê, então? Para você comprar um carro novo e ir pro inferno? Que misericórdia é essa? Não, é a misericórdia assim, uma vida boa aqui na terra. Que conversa. A melhor bênção de Deus para o ser humano é salvação, vida eterna, tá? Então, quando Deus está dizendo no texto que o propósito dele é colocar todos, ou colocou todos debaixo da desobediência, todos estão no mesmo nível, todos iguais, todos são desobedientes. Para quê? Para eu usar com todos de misericórdia. Esse é o propósito de Deus. Gravou mais um aí? Então vamos para outro. Romanos ainda, capítulo 10, é só voltar um. Eu gosto desse aqui, tá? Porque a salvação é para aqueles predestinados, então só os predestinados, e não é o que o texto diz. Romanos, capítulo de número 10, eu quero ler só o versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é? E se o predestinado, porque ele é predestinado, ele invocará. E sendo predestinado, invocando, este será salvo. Não. O texto, depois que ele fala isso, aí que ele começa o capítulo 11 que eu li agorinha, tá? Que ele colocou todos debaixo do jugo do pecado, para usar com todos de misericórdia, sendo assim, para que todo aquele que invocar o nome do Senhor seja salvo. Ok? Sou eu quem invoco ou não. Não foi Deus quem determinou. Mas vamos continuar. Estamos só no começo. Agora, outra coisa aqui que eu acho bem legal, e esse texto aqui, ele dá meio que um ponto meio esquisito para quem acredita em, Deus determinou. Vai tomando tereré, irmão, enquanto a gente conversa. Deus determinou. A predestinação prega isso. Deus determinou quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Esse texto aqui, no mínimo, se a predestinação é real, se a predestinação é verdadeira, esse texto aqui, no mínimo, é uma piada de muito mau gosto da parte de Deus para com o ser humano. Vou te explicar. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Olha o que está escrito. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Olha só, Deus me predestina para ir para o inferno e diz, eu não queria que ninguém se perdesse. Mas como assim? O Senhor me predestinou. Eu não tenho como ir para o céu nem se eu quiser. Não tem o que eu faça que vai fazer com que eu mude esse curso. Porque eu fui predestinado para o céu ou para o inferno. Então, como alguém que me predestina ou para o céu ou para o inferno, ou seja, quem foi predestinado para o céu vai para o céu, quem foi predestinado para o inferno vai para o inferno. Como que eu, predestinando uma quantidade de pessoa para o céu e outra para o inferno, digo, eu não queria que ninguém se perdesse. Minha vontade é que todos se arrependessem. Vai ficando mais interessante. Aí a gente pega agora a 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 2. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem Tito. Já estou aqui em Tito, então deixa eu ler Tito aqui. Tito 2:11. Depois eu vou para Timóteo. Aí eu puxo mais um. Tito 2:11. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Não é trazendo salvação para os predestinados.
A graça de Deus se manifestou, entendemos que ele está falando de Cristo, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação para todos, não é para uma classe que foi predestinada, tá? A salvação é direito de todos, salvação para todos. Deixa eu correr aqui agora para Timóteo, minha Bíblia está até a folha solta aqui. 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 3 e 4. Esse eu quero ler com você também. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Gente, anota tudo isso aí. Pois isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus, o Senhor predestinou alguém para ir para o inferno. Aí depois o Senhor diz: o meu desejo é que todos se salvem? Não, não é. Porque o Senhor determinou que essa pessoa aqui vai para o inferno. Como que depois o Senhor escreve dizendo: mas eu desejo que todos se salvem, mas você eu não deixo te salvar, porque eu te predestinei para o inferno. Entende isso? Agora aqui, ó. Pastor, já que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, por que não todos são salvos? Por causa do livre-arbítrio. É nisso que eu creio. Não é uma escolha divina. Você vai para o céu, você vai para o inferno. Gostei do teu topete, não gostei da tua maquiagem. Você vai ser chato quando crescer, eu quero te mandar para o inferno. Não. Cristo se manifestou trazendo salvação para todos. E aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Cristo disse: olha, eu estou propondo para vocês dois caminhos, da bênção e da maldição. Escolha, pois, a bênção. Em Gênesis até Apocalipse, a Bíblia deixa bem claro que o ser humano tem o poder de escolha. Pastor, ninguém escolhe se quer ser salvo ou não, porque todo mundo ia querer. Não, eu não estou dizendo: eu quero ser salvo. A minha escolha vem das minhas atitudes. Minhas atitudes me levarão para o céu ou para o inferno. Eu quero ler aqui 4 versículos, bem rapidinho, porque o nosso horário está uma bênção em relação a isso. Eu acredito que vai até ser preciso amanhã ou depois eu trazer um outro vídeo sobre isso. Tá, vamos para Mateus. Eu quero falar um pouco agora sobre a responsabilidade do ser humano, sobre o livre-arbítrio, tá? Mateus capítulo 13, versículo 15 e 16. 14 e 15, melhor dizendo. Isso aqui é uma parábola, tá? Que Cristo está falando. Quem está falando isso aqui é Cristo. Aí ele fala da semelhança do reino de Deus. Ele está dando um exemplo. O reino de Deus é como? É semelhante. Aí vem dizer aqui, ó. Mateus capítulo 13, versículo 14. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Certamente ouvireis, mas não compreendereis. Certamente vereis, mas não percebeu. Pois o coração deste povo está endurecido, e ouviram de má vontade com seus ouvidos, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, ou compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Cristo está pregando uma parábola, os discípulos vêm e dizem: por que o Senhor não revela para eles? Aí Cristo diz: é porque neles se cumpre as escrituras de Isaías, dizendo: eles vão ver, mas não vão perceber, vão ouvir e não vão entender. Aí, nossa, por quê? Porque o Senhor predestinou? Não, é porque eles estão ouvindo de má vontade, de propósito fechando os olhos, não querendo se arrepender para que eu os cure. Olha Cristo dizendo: não é comigo, é com eles. Está sendo pregado, mas eles estão ouvindo de má vontade, de propósito, fechando os olhos, endurecendo o coração, para que eu não os cure. Tá, vamos continuar. Atos, capítulo 7, versículo de número 39. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Isso aqui, ó, é o sermão de Estevão, tá? Estevão estava pregando, você sabe, né? Estevão, diácono, pregando com muita unção e autoridade diante do povo, o rosto dele brilhava diante do povo, e no meio do sermão, ele começa a falar, trazendo menção, tanto ao povo antigo como ao povo daquela época. E aí eu vou ler aqui, do versículo 39, tá bom? Eu vou ler desde o 7. Esse é aquele que Moisés disse aos filhos de Israel, tá falando de Cristo. O Senhor, o vosso Deus, vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis.
Ele é o que esteve entre a congregação do deserto com o anjo que falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram em seu coração e voltaram ao Egito. O que o texto está deixando bem claro aqui não é que Deus predestinou eles para a desobediência, mas eles, ouvindo, não quiseram. Vontade própria, livre-arbítrio. Eu decido se quero ou não. Mateus 22, versículo 3. Era para mim ter ficado em Mateus, né? Depois voltava para cá. Mas vamos lá, de novo, em Mateus. Mateus, capítulo 22. Vamos achar Mateus. Mateus 22, versículo 2 e 3. Bem rapidinho. O reino dos céus, de novo Jesus trazendo uma comparação. O reino dos céus é semelhante a um rei que comemorou o casamento do seu filho e enviou os seus servos para chamar os convidados para o casamento, mas estes não quiseram vir. Pastor, isso é uma parábola. É uma parábola sendo usada para o reino de Deus. Cristo está dizendo, o reino de Deus é igual. Deus está chamando para o reino, mas eles não querem vir. Vou dar um exemplo. Cristo fazendo. É semelhante a alguém que, fazendo um casamento, chama os convidados. Olha, eu estou te convidando. Mas eles não quiseram estar. Vontade própria. Eu decido. O último, para a gente encerrar. Falando mais uma vez sobre a minha vontade em obedecer ou não à vontade de Deus. Livro de João, capítulo de número 5, versículo 39 e 40. Examinais as Escrituras, porque pensais ter nela a vida eterna. E são essas Escrituras que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para teres a vida eterna. Cristo está pregando e falando da vida eterna. Só em mim vocês acharão vida eterna. Em mim. E vocês pesquisam nas Escrituras para nelas acharem a vida eterna. E as Escrituras testificam de mim. Mas vocês não querem vir a mim para receber a vida eterna. Gente, Jesus em vários sermões deixou bem claro, vocês estão com o coração endurecido e não querem vir a mim. Esse negócio de que Deus predestinou desde a fundação dos tempos, quem vai para o céu, quem vai para o inferno, se ele mesmo não tivesse dito, olha, eu não faço distinção de pessoas, todos são iguais, eu amei a todos, coloquei todos debaixo do jugo do pecado, para usar de misericórdia com todos. Se essas coisas não estivessem aqui, a gente ia pensar, será? Mas, gente, depois de tudo que nós lemos em relação a Deus dizendo, não sou eu quem determino. O meu desejo é que todos sejam salvos. O meu desejo é que todos me conheçam e sejam salvos. O meu desejo é que todos se arrependam, mas nem todos querem. Deus propôs o caminho, bênção e maldição. E você escolhe em que caminho você vai andar. Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Simples assim. Isso é o que eu creio. Não tenho tempo para falar dos mais de 50 textos e contextos para provar o que eu creio, tá? Agora, é claro, você é livre para acreditar que você só está na igreja, só está em Cristo porque Deus te predestinou. E nem que você queira, você não pode ir, porque Cristo te transformou em um robô. E ele fez você andar nesse caminho. Agora, para e pensa. Eu sei que eu estou pregando para pessoas que são inteligentes. Se Deus te predestinou para o pecado, por que quando você peca, Deus fica irado? Se Deus te predestinou para a salvação, você vai andar em salvação. Se Deus te predestinou para a perdição, você vai andar em perdição. E quando esse aqui está andando em perdição, Deus deveria ficar feliz, porque foi ele quem determinou. Amém? Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Pensa, medita nas Escrituras. Bíblia responde Bíblia. Ache nela
a palavra de Deus, ou ela é a palavra de Deus, e ache nela as respostas para a tua dúvida, em o nome de Jesus. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser e o povo não me matar aí depois desse vídeo. Deus abençoe.